Eu queria convidar o reverendo Leonardo Félix, ele está conosco desde sexta-feira, é pastor da segunda igreja congregacional em João Pessoa, e aqueles que não sabem, é youtuber também, tem um canal de pregação, de formação de pregadores no YouTube, tem dado uma contribuição importante para pessoas, inclusive de longe, né, que já ouviram por lá, já convidaram para sair aqui do estado, para todos os estados do sul, para pregar a palavra de Deus, para ministrar treinamento para novos pregadores. Então é muito bom poder ter aqui. Nós temos sido muito edificados desde sexta-feira. Ele tem falado sobre o tema edificados na rocha, e tem sido muito bom o que nós temos ouvido e aprendido aqui. É importante que nós demos toda a reverência a esse momento que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu vou pedir aos irmãos que se pausem a exibição. Nós temos um vídeo com uma narrativa histórica assim, aleatória, com imagens que vão resgatar memórias importantes do passado da igreja aqui. Depois da pregação, enquanto a gente fala, vai ficar passando aí. Mas agora eu queria que nós dessemos atenção total à palavra de Deus. Então, o ideal é que você coloque seu celular no silencioso, evite usar aplicativos de comunicação social nesse momento. Vamos ouvir a palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós ganhamos, nós somos edificados. Então, que o Senhor nos abençoe, Jamil. Graça e paz, irmãos. Amém? Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 2. Nós iremos ler e meditar do versículo 4 ao versículo de número 8. À medida que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. É interessante notar que esse foi o texto lido na devocional do nosso primeiro momento. O pastor Weber leu esse texto no momento devocional lá no início, e hoje será o nosso último momento aqui de refletir, de reflexão na palavra juntos, e Deus que me direcionou para que nós pudéssemos fazer a exposição desse texto. Eu tenho certeza de que antes de você sair de casa, você orou e pediu a Deus: Senhor, fala ao meu coração. Você não chegou aqui de qualquer forma, você chegou aqui preparado para ouvir a voz de Deus e já começou a ouvir pelos cânticos, pelas orações, agora de forma mais direta e precisa pela palavra. Então, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo de número 8, diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito sobre as nossas vidas. Meu Pai, nós estamos aqui nessa noite com o teu povo, com a tua igreja, que está com o coração sedento por ouvir a tua voz. Eu sei, Deus, que tu és Deus que conhece as nossas necessidades. Tu não precisa ouvir, Deus, dos nossos lábios as nossas necessidades, porque tu sonda os nossos corações. E eu sei que nessa noite tu já passaste em revista os nossos corações, e nós queremos, fala, Senhor, as nossas necessidades. Que a tua palavra mais uma vez nessa noite, Deus, perscrute os nossos corações, traga à tona as motivações, Senhor, e que nós possamos sair daqui instigados pelo teu Espírito a viver a tua palavra, a levar ao mundo, Deus, os frutos da tua palavra em nós.
Pai, seja com a tua igreja, seja comigo, pois sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Assim eu te oro, assim eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar. A vida para Deus e as palavras de Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. E eu gostaria de mostrar para você que a santificação, ela depende da obediência a Cristo Jesus. E por mais óbvio que pareça isso que eu estou lhe dizendo, é algo muito facilmente esquecido pelos nossos corações. Que nós precisamos atentar com mais cuidado para a palavra, para que uma vez edificados, sejamos santificados por Cristo Jesus e possamos dar frutos aqui neste mundo. O nosso Senhor Jesus, Ele usa uma metáfora, uma imagem muito interessante, que todos nós já ouvimos em algum momento, e que fala profundamente a essa santificação, a essa edificação que Deus está gerando em nós. Jesus diz lá em João capítulo 15, versículo 4, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus está dizendo aqui, um galho, um ramo desvinculado da videira, é um ramo que seca, é um ramo infrutífero. Nessa metáfora, Jesus é a videira, e Ele diz que nós somos os ramos. E uma vez que estamos vinculados à videira, uma vez que estamos vinculados em Jesus, e as palavras de Jesus correm em nossa vida, geram frutos em nós, irmãos, de maneira que vivemos a glória do Senhor, vivemos para a glória de Deus em santificação, quando Jesus, as palavras dele está correndo em nós. Uma igreja, um povo que está desvinculado de Jesus, que não ouve a palavra de Jesus, que a palavra de Jesus não chega ao seu coração, irmãos, é um povo e é uma igreja que não pode dar fruto. E Jesus, de uma forma pesada, disse certa vez que a videira que não dá fruto, ela só serve para uma coisa: ser queimada, ser cortada, lançada fora. Ou seja, alguém que é um religioso, que escuta de Jesus, mas que não vive as palavras de Jesus e não produz fruto, o Pai não vê como outra coisa senão como um galho seco. Irmãos, para estar em Cristo é preciso que a palavra dele produza vida em nós. Você que está aqui nessa noite, você tem frequentado essa igreja, você tem frequentado também outras igrejas, tem ouvido os sermões falando a você, mas mais importante do que a tua assiduidade a uma igreja, mais importante do que ouvir um sermão, seja aqui, seja em casa, seja onde você estiver, é que a palavra que você tem ouvido, a Bíblia Sagrada, corra em você e produza frutos. Tudo que nós ouvimos até agora, durante esses 3 dias que estamos aqui, se você ouviu, Deus falou ao seu coração, mas isso não te muda, isso não te faz um novo homem, uma nova mulher, alguém que está progredindo e avançando e produzindo frutos. Você está no patamar do ramo seco, desvinculado à videira. Irmãos, de Cristo, ou em Cristo, aprendemos o amor e a vida de Deus, que a Bíblia chama também de vida eterna, a vida do próprio Deus em nós. Todas as demais vidas passarão, irmãos, mas a vida de Deus permanecerá. O seu Espírito, ele produz em nós paciência e mansidão, fruto do Espírito em nós. Pela fé, irmãos, o que Ele nos ensinou, temos paz com Deus. Já não olhamos para um Deus irado, mas para um Deus que nos ama, que nos coloca debaixo das suas asas, de um Deus que está conosco e diz para nós: lancem sobre mim as vossas preocupações, porque eu tenho cuidado de vocês. Do Deus que conhece as nossas necessidades antes que venhamos a apresentar a Ele. Do Deus, irmãos, que é socorro presente na tribulação. Desse Deus, irmãos, que Jesus deu prazer para nós, veio nos dar essa paz com Ele. A nossa santificação em Cristo é resultado da união que temos com Cristo Jesus através da palavra. Hoje pela manhã falávamos sobre a identidade que temos em Cristo Jesus, de maneira que nós em Cristo Jesus somos um. E aí vimos, irmãos, que quando Saulo na época, perseguia a igreja, estava ali levando à prisão os cristãos, Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele ato ali, Jesus se revela, irmãos, e diz a Saulo: olha, tu persegues a igreja e tu estás a perseguir a mim, porque eu e a igreja somos um. Mas diante disso vem uma questão: como nós hoje, como eu e você,
podemos então estar unidos e ligados a Jesus. Como de fato é que vivemos essa vida, essa união mística com Cristo, onde o mundo olha para nós e nos vê em Jesus e nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, onde nós somos de Cristo e Cristo é nosso. Como é que isso acontece nos nossos dias? Irmãos, isso acontece por meio da palavra, por meio, de forma mais específica, da obediência à palavra. Para que o mundo veja Jesus em você, é preciso que a palavra esteja em você. Para que o mundo veja que você está produzindo frutos de Deus, de Cristo, a vida de Cristo, é necessário que a palavra esteja em você, mas não na sua memória. Alguém disse certa vez que o caminho mais distante que alguém pode correr é de 45 centímetros da cabeça para o coração, porque muitas vezes a palavra chega na cabeça, entendemos e compreendemos onde está na Bíblia, compreendemos termos, significados, com clareza sabemos o que está aqui, mas o problema é que muitas vezes esse entendimento não se transforma em vida. Em outras palavras, não nos muda, ou seja, nos deixa a mesma pessoa, continuamos a mesma pessoa. E esse caminho de 45 centímetros é tão longo, mas que Deus está para nos ajudar nessa noite a percorrer. Você crê nisso? Diga amém. Então você vai sair daqui desejoso nessa noite, não só desejoso, mas comprometido a ser mais fiel à palavra de Deus. Porque a vida de Deus, irmãos, em nós depende da união com Cristo através da sua palavra. Porque não há como termos vida e paz com Deus se a palavra não estiver em nós, se nós não estivermos obedientes a ela. Existem algumas razões porque as palavras de Jesus estão diretamente relacionadas com a nossa vida para com Deus. Primeiramente, aqui nesse texto nós iremos ver isso. Primeiramente, as palavras de Jesus, elas são pedra, ou a pedra fundamental que sustenta a nossa santificação. Você que está aqui nos visitando, que não conhece Jesus, esse termo talvez não seja comum para você. Santificação significa, a grosso modo, Deus separando você e colocando você num processo de aperfeiçoamento. A santificação é Deus tirando você do mundo, colocando agora numa nova caminhada, onde a vida de Cristo, em forma de processo, está se desenvolvendo em você. Você está amadurecendo. Agora, essa santificação, esse amadurecimento acontece por meio da palavra. Por meio da palavra. Não é apenas a frequência a cultos, não é, determinados atos piedosos por si só que vão te fazer mais santo. Mas é quando a palavra de Deus, ela é vivenciada em você, ela chega ao teu coração e ela muda você. E Pedro vai nos mostrar aqui que essa palavra é a pedra fundamental. Ela é a pedra, o alicerce onde a igreja está sendo edificada, onde a igreja cresce como santuário de Deus, como templo de Deus, e reflete a glória de Deus aqui no mundo. Jesus, irmãos, é a pedra viva que Deus elegeu para a nossa santificação. Acompanhe a sua Bíblia aí, versículo 4. Se você está ao lado de alguém que está sem Bíblia, compartilhe com ele, para que ele possa ver e ouvir aquilo que está na palavra. Diz assim o versículo 4: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro aqui, se você ler na passagem anterior, Pedro está preocupado com o crescimento espiritual da igreja. Ele diz no versículo de número 2 o seguinte: como crianças recém-nascidas desejam genuíno leite espiritual. Mas para que desejar esse genuíno leite espiritual? Ele diz: para que por ele lhe seja dado crescimento. Pedro está preocupado com o crescimento da igreja, que a igreja possa comer, se alimentar da palavra, da verdade, e assim ela possa progredir. E aí no versículo 4 ele começa dizendo como é que isso vai acontecer, quando é que esse crescimento começa a acontecer em nós. E aí ele diz: chegando-se a ele, a Cristo Jesus, ou seja, se aproximando de Cristo Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim, por quem? Pelo seu povo. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado. Os homens tropeçaram em Jesus. Os homens olharam para a rocha da salvação e fizeram dela uma grande pedra, onde tropeçaram, caíram e ficaram então prostrados e envergonhados. E aí Pedro diz: os homens rejeitaram,
Mas Deus fez dessa pedra rejeitada, desses que os homens rejeitaram, o eleito. Aquele que Deus elegeu, e para nós que somos a igreja, é a pedra preciosa. E pedra preciosa por quê? Porque Ele é o fundamento, Ele é a pedra de fundação que sustenta a nossa vida. Porque sem essa pedra, qualquer edifício, qualquer vida que venha crescer, ela não vai subsistir, ela não vai permanecer em pé, ela não vai ficar firme diante do juízo de Deus. Só há como ficar firme diante do juízo de Deus se estivermos na rocha. É por meio, irmãos, de Jesus que oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus. E uma vez que estamos nesse processo de santificação que a palavra gera em nós, nós podemos oferecer a Deus um culto agradável. Aqui eu faço uma observação. Tem muita coisa que nós desenvolvemos no ministério e que tecnicamente precisamos nos preparar. A gente canta, a gente prega. Eu sou professor de homilética e um dos erros mais comuns dos pregadores iniciantes é achar que eles serão grandes pregadores quando eles dominarem algumas técnicas. Eles dominam algumas técnicas, sabem elaborar um sermão, um estudo, sabem como expor aquilo ali, e eles acham que já está resolvido. Não, aqui eu serei um grande pregador. E eles começam então a medir o seu ministério pelos critérios humanos, técnicos, que qualquer pessoa, seja ele cristão ou não, pode fazer. Porque você não precisa ser um crente para saber fazer um bom sermão. Embora eu não sei se vai fazer sentido para você algum sermão, se você não for um cristão, né? Mas, irmãos, a gente muitas vezes se apega à parte técnica. E aí, quando olhamos para a parte técnica, dizendo assim, Deus vai se agradar quando eu fizer o melhor. Quando eu puder dar a melhor técnica a Ele, ou seja, quando eu puder executar da melhor forma possível, fazer da melhor forma possível, então Deus vai se agradar. E nesse erro, nesse equívoco, nós colocamos Jesus em segundo plano. Nós simplesmente não atentamos para a pedra que vive, para o fundamento, o que sustenta a nossa adoração, o que sustenta o nosso louvor, o que sustenta a pregação da palavra. Tire a pedra, tire Jesus, e nada vai ser agradável a Deus. Pedro está nos dizendo, irmãos, que essa pedra que Deus elegeu e que colocou como fundamento da nossa santificação é a pedra por meio da qual nós podemos oferecer a Deus sacrifícios agradáveis a Deus. É por meio dessa pedra que os louvores que vocês cantaram, que a pregação nessa noite, que tudo que estamos fazendo para Ele nessa noite se torna agradável, porque sem essa pedra, tudo que estamos fazendo aqui, irmãos, não tem valor algum. Jesus é a pedra da santificação, que nos santifica, que nos purifica, irmão. E você que está praticando, está correndo atrás, criando aí os seus meios e métodos para poder estar nesse relacionamento com Deus, não tropece na pedra que é Jesus. Faça dele a rocha fundamental. Faça dele o lajedo onde você vai construir a sua casinha. Eu estava ali na pousada e na parte de trás tem um lajedo que eu dei uma pesquisada, o lajedo do Araçá, né? Araçá, né? Tem uma capelinha, né? A menor capela do mundo está aqui em Esperança, eu não sabia disso, muito interessante. Mas eu estava ali observando, né? Que imensidão ali, aquele lajedo, aquela rocha, uma casa ali edificada, irmãos. Pode acontecer o que acontecer. Jesus é como o lajedo, aquele lajedo. Jesus está ali, irmão. Se construirmos sobre Ele, se a nossa vida com Deus, se a nossa religião for fundamentada em Cristo Jesus, podem vir os ventos, podem vir a acusação, mas Deus se agradará daquilo que fazemos, porque estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus Ele purifica os nossos pecados, irmãos. Ele torna alvo as nossas vestes, aquilo que oferecemos a Ele se torna agradável, como o louvor que vocês ofereceram nessa noite. Agora tire Cristo, tire Jesus. Tudo o que você vai fazer, como diz o profeta, não passará de trapos de imundícia. Irmãos, Jesus, Ele é o fundamento, Ele nos dá a sua palavra, para que nós possamos oferecer a Deus sacrifícios agradáveis. Veja o versículo 5, diz assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo
a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Quando vivíamos sem Jesus, estávamos mortos espiritualmente. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 5, que estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Quando estávamos incapacitados, impossibilitados de ter um relacionamento com Deus, e Deus se agradar de alguma coisa que viéssemos a fazer, Deus, por sua graça, pelo seu favor, nos deu Jesus, nos presenteou, não esperando uma melhora da nossa parte, tem uma melhora da sua parte, porque você tem dito a Jesus: não sei, eu preciso melhorar um pouco mais, eu preciso deixar algumas coisas aqui, outras ali, aí eu vou te seguir. Enquanto você estiver pensando isso, você não está fazendo de Jesus o fundamento da sua vida. Quando nós saímos para evangelizar, é comum encontrar alguém dizendo assim: olha, um dia eu seguirei na lei dos crentes, mas eu preciso primeiro resolver alguns probleminhas na minha vida. Com essa mentalidade, eu preciso ser bom para que Deus me aceite. E quando você pensa assim, você está tirando o fundamento, porque Deus te amou sendo você ainda pecador, você estando morto nas suas transgressões, nos seus pecados, Ele lhe deu vida. Você estava morto, separado de Deus, mas Deus deu vida através de quem? De Cristo Jesus, para que os teus sacrifícios não fossem sacrifícios de mortos espiritualmente, mas sacrifícios de vida, de alguém que se relaciona com Deus, que vive com Deus, que fala com Deus. Isso é tremendo, irmãos. Eu posso ir para casa agora, entrar no meu carro e ir falando com Deus. Eu posso nesse momento perceber a certeza da presença dele aqui. Ele diz: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que Ele sabe das minhas necessidades, porque Ele não está limitado pelo tempo. Ele sabe o que acontecerá amanhã. E se eu quiser esconder alguma das minhas necessidades, Ele sonda o meu coração e me deu um espírito que perscruta o meu coração e leva a Deus aquilo que realmente eu preciso. Tudo isso sabe por quê? Porque Ele me deu vida, porque eu tenho um Deus vivo, com quem eu me relaciono, um Deus vivo que não está trancado aqui nesses quatro paredes, um Deus vivo que eu ando com Ele, que eu me acordo com Ele, que eu vivo com Ele. E eu tenho essa certeza, nós temos essa certeza, sabe por quê? Porque Jesus nos dá essa certeza, porque Jesus nos possibilita esse relacionamento com Deus. Jesus estabelece então o fundamento da nossa santificação. Aquilo que Ele nos diz, a sua palavra, irmãos, é o próprio Jesus conosco, falando aos nossos corações, falando conosco. Quando nós lemos a palavra, é através desse relacionamento de leitura e atento, de observação à palavra, que entramos num ato de relacionamento com o próprio Cristo. Por isso que é estranho que o crente não gosta de ler a Bíblia. Eu não gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ler tudo, mas quando eu vou ler a Bíblia, dá logo aquele sono. É através da leitura da Bíblia, da meditação das Escrituras, que nós entramos nesse relacionamento com Cristo Jesus. E quando ouvimos a palavra e aplicamos a palavra na nossa vida, nós estamos ali o quê? Sendo santificados por Jesus. Sendo santificados por Jesus. Sobre que rocha você tem firmado a sua vida? Onde você tem construído a sua vida? Num areal ou num lajedo? Onde é que você tem construído? Em Cristo Jesus, ou nos teus próprios planos, ou na sua qualificação acadêmica e profissional, ou nos recursos que você tem, ou quem sabe nos aplausos dos homens, do politicamente correto, que diz para você que você é uma boa mulher, um bom homem, um bom jovem, porque você está seguindo tudo direitinho, conforme o mundo aí gosta e aplaude você. O Espírito Santo me direciona nessa noite. O Espírito Santo escute um pouco mais do seu coração nessa noite. A outra razão que mostra que as palavras de Jesus estão diretamente relacionadas com a vida de Deus para nós. Vimos aqui que as palavras de Jesus são o fundamento, é a rocha fundamental que sustenta a nossa vida. Em segundo lugar, as palavras de Jesus, elas são a pedra sobre a qual somos edificados para o louvor de Deus e não para a vergonha. Ou seja, quem quer ser louvado por Deus, quem quer receber de Deus algum louvor, não pode se omitir. É imprescindível que a palavra esteja nele. Deus, Ele promete não envergonhar todos aqueles que crescem em Cristo. E aí veja o versículo 6, Pedro vai dizer assim, ele lembra o texto das Escrituras, mas
exatamente, não literalmente, mas lá de Isaías capítulo 28, versículo 16. Ele diz assim: pois está nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular. Dá um pausa aí. O que é a pedra angular? É a pedra de sustentação. Numa construção havia uma pedra que deveria estar lá. Sem ela, todo o fundamento e toda a construção ruiria, cairia, não se sustentaria. O que Pedro está lembrando aqui, olha, as Escrituras, aquilo que foi dito anteriormente, agora está claro para nós. Porque diz o texto lá que Deus põe em Sião, em Jerusalém, uma pedra angular, eleita e preciosa. Eleita e preciosa para quem? Para os eleitos. Para aqueles que podem ver em Jesus a sua salvação. Para aqueles que veem em Jesus um homem eticamente correto, moralmente correto apenas, talvez ele não seja tão precioso assim. Mas para aquele que compreende a sua miséria e o seu pecado, esses podem enxergar em Jesus a pedra preciosa. A pedra preciosa que somos capazes de abandonar tudo. Aquilo que julgamos de mais precioso nessa vida, somos capazes de abandonar por Jesus. Você é capaz de fazer isso? Jesus que você se relaciona, se ele te pedisse a tua família hoje, você abandonaria a sua família? Se ele te pedisse que você abandonasse seu trabalho, seu status hoje, você abandonaria isso por ele? Qual o valor que Jesus tem para você? Irmãos, Deus põe a pedra angular, eleita e preciosa. E aí, Pedro diz ainda na continuação do versículo 6, e quem nela crê não será envergonhado. Não será envergonhado. Falamos outra aqui, eu vou repetir para você. Sabe o que é essa vergonha aqui, irmãos? A vergonha aqui é a ideia de mostrar as partes íntimas, as vergonhas. Seria o equivalente a um homem que está nu e todo mundo vê as suas partes íntimas e ele ficar envergonhado por tamanha humilhação. O que Pedro está dizendo aqui acerca do que o profeta diz é que aquele que crê em Jesus, primeiro, ele não tropeçará nessa pedra, porque tropeçar nessa pedra vai tornar a vergonha dele visível para o mundo todo. Ou seja, se você partir desse mundo sem Jesus, sabe o que é que vai acontecer quando você estiver diante de Deus? Você será envergonhado. Você será envergonhado. Porque a pedra que você deveria fazer dela uma fundação na sua vida hoje, nessa noite, você simplesmente fez dela uma pedra de tropeço. Você não creu nela, você não confiou nela. Você entrou aqui e vai sair daqui do mesmo jeito. Você tem ouvido a palavra e vai sair daqui da mesma forma. E quando isso acontece, lamentavelmente, tropeçamos na palavra. Tropeçamos em Cristo Jesus. Aqueles que rejeitam as palavras de Jesus sofrerão a vergonha no porvir, irmãos. Isso é terrível. Todo joelho se dobrará diante dele. Naquele dia, uns verão que aquilo que mais rejeitaram nessa terra, que mais rejeitaram, que foi Jesus, a vida de Jesus, as palavras de Jesus, foi exatamente aquilo que mais precisavam, aquilo que mais necessitavam. É aquela injeção que dói, mas que a gente acha que vai ser curado sem ela, rejeitando ela. É aquela injeção que cura, e nós olhamos e dizemos: não, eu não preciso dela, vou ter um jeitinho aqui, vou para um tratamento alternativo, vou tomar um chá, vou fazer alguma coisa. Aquele momento de fuga, sabe? Quando a gente descobre algo ruim, que a gente não quer aceitar, a gente quer fugir, a gente não quer encarar aquilo ali, mas que depois a vida e o tempo vai colocar a gente diante daquilo ali. Assim é Jesus na vida de muita gente. Escuta de Jesus, escuta o Evangelho, sabe, entendeu que Deus está dizendo que Jesus é a pedra fundamental, mas vive a rejeitar. E se partir hoje, quando chegar diante de Deus, talvez até diga: Senhor, tu sabes quantas esmolas eu dei aos pobres, tu sabes quantas coisas eu fiz lá naquele tempo, naquela igreja. Mas Jesus vai dizer: eu nunca conheci você, afastaram-vos de mim, porque as minhas palavras não estavam em você. As minhas palavras não estavam na sua vida. Seu marido não podia ver isso, seu filho não podia ver isso, seu irmão não poderia ver isso, sua esposa não via isso. Então você não estava em minhas palavras não estavam em você. Meu amigo, você que está aqui nessa noite, que está nos ouvindo, passe em revista o seu coração. Não saia daqui como um tolo que ouve as palavras de Jesus e não as pratica. Saia daqui como o sensato, prudente, que ouve,
e se compromete a mudá-lo, e se compromete a pedir mais ao Espírito Santo que lhe trate, que lhe faça mais santo, mais parecido com Jesus. Irmãos, quem apresentar as palavras de Cristo receberá a vida eterna. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em João capítulo 14, versículo 6. Você sabe de qual é esse texto, né? Mas aqueles que aqui estão nessa noite que não têm compreensão, eu queria que você acompanhasse comigo aí. João 14, 6 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu queria que você se detesse apenas a vida. Eu sou a vida. Que vida é essa? Vida aqui é paz com Deus, é o shalom, é esse relacionamento com Deus. Jesus disse: eu sou a vida. Aí você pergunta: por que Jesus está dizendo que é a vida? Como ele pode dizer que ele é a vida? Aí ele diz a continuação do texto: porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se as palavras de Jesus não estiverem em nós, a nos conduzir, a nos fazer um novo homem ou uma nova mulher, nós não estaremos no relacionamento correto com Deus. Estaremos debaixo do juízo de Deus. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, meu amigo, ouvir a palavra de Deus não é suficiente para você chegar a Deus. Faz parte, mas não é suficiente. É preciso que essa palavra se torne vida. É preciso que a vida de Jesus esteja em você. Em outras palavras, é preciso que você seja santificado pela palavra. Jesus é a nossa pedra preciosa, irmãos. E no versículo 7, Pedro então continua dizendo assim, versículo 7, lá de 1 Pedro capítulo 2, ele diz, a parte A: portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Tudo aquilo que é valioso para nós, a gente se desgasta, a gente entrega parte da nossa vida. Quem tem filhos aqui sabe quão precioso é um filho, né, irmãos? Quão precioso é um filho. O que é que a gente é capaz de fazer pelo nosso filho? Pare e pense. O que é que você é capaz de fazer pelo seu filho? Você talvez diria, pensando, eu sou capaz de entregar a minha vida pelos meus filhos. Sabe por quê? Porque você dá valor aos seus filhos. Porque seus filhos são preciosos para você. Algo que tem valor, algo que nós somos capazes de entregar tudo por ele. Eu quero te falar de algo mais precioso do que os teus filhos: Jesus. E antes que você diga, pastor, não, Jesus é a mesma coisa dos meus filhos. Jesus não compete com nenhum outro ser, nada da sua criação. E se você acha que Jesus está no mesmo patamar dos teus filhos, eu quero dizer que você está cometendo idolatria. Porque Jesus precisa estar acima. O teu amor a Jesus precisa estar acima dos teus filhos. Jesus se torna pedra preciosa. Pedro está dizendo isso aqui. Para os que creem, para os que confiam, para os que sabem que Jesus da cruz do Calvário estava levando o castigo que era nosso, para tirar sobre as nossas vidas a nossa condenação. Nós olhamos para a cruz e vemos na cruz do Calvário a pedra preciosa que sustenta toda a nossa vida e que é tudo para nós e que somos capazes de entregar a nossa vida por Ele. Uma vez foi um missionário pregar lá na nossa igreja e ele disse uma coisa, irmãos, uma coisa simples que mexeu muito com o meu coração. A gente está envolvido no ministério, aquela coisa toda, e prega, às vezes um ativismo que não é bom, e ele chegou e ele questionou: qual o valor de Jesus na sua vida? Se entrasse hoje aqui um bandido, colocasse um revólver na sua cabeça, né, e dissesse a você: nega Jesus, para que você possa continuar vivendo. Quando ele perguntou isso, eu fiquei pensando, uma coisa simples, mas que mexeu muito com o meu coração, porque me fez levar a pensar um pouco mais sobre o valor que eu tenho dado a Jesus. Porque a gente, quando ganha um bem, né, quando a gente conquista um bem, passou num concurso público, comprou um carro novo, a gente quer dizer a todo mundo, né? É algo tão valioso para nós, tão precioso para nós. Mas Jesus, quantas vezes nós nos calamos, né? E eu fiquei pensando sobre aquilo ali, e meu Deus, como eu preciso te valorizar mais. Talvez você esteja assim também. Você sabe que numa situação dessa você
facilmente negaria Jesus. Embora isso não fosse condições para a sua salvação, né? Porque a salvação é graça, não é tudo que você faz. Mas certamente isso revelaria ao seu coração a preciosidade de Jesus. Ame a Jesus. Faça de Jesus a pedra preciosa. Observe o contraste, irmãos, a perspectiva aqui. Enquanto os que creem veem Jesus a pedra preciosa, os homens rejeitam as palavras de Jesus, né, muitas vezes como fora de moda, loucura, blasfêmia. Os eleitos, eles consideram como palavras preciosas. Mas aí aqueles que não creem veem Jesus o quê? Blasfêmia. Os judeus simplesmente olhavam para ele e diziam: não, esse não pode ser o Messias prometido. O descendente de Davi não pode ser isso aí. Cadê o reino dele? Ele vai para uma cruz, no reino dele ele tem uma coroa de espinho, não tem de espinho, não tem uma coroa de ouro. Como é que ele pode ser o nosso rei se Roma continua a nos oprimir? Veja a perspectiva. O que Jesus estava realizando era espiritualmente, era espiritual, seu reino era espiritual. Mas os homens olharam para Jesus e viram Jesus pedra de tropeço. Não conseguiram perceber o que Jesus estava realizando espiritualmente. As palavras dele não são rochas sobre a qual o homem prudente edifica sua vida. Esse edifício será louvado por Deus. Você não será envergonhado, pode ter certeza disso. Você pode sofrer a vergonha aqui nesse mundo, porque a tua vida em Cristo Jesus vai ser um contraste. Deus te chama nessa noite a contrastar a sua vida com o mundo, a não ser mais aquele indivíduo que é o indivíduo que vai revolucionar o mundo, sendo parecido com todos os demais. Principalmente os jovens, muitas vezes tem essa mentalidade: não vamos mudar o mundo, mas a gente tem que se parecer mais com o mundo para que o mundo seja mudado. Papo furado. Se você quer realmente andar na contracultura do mundo, você tem que assumir os valores de Cristo na sua vida. Você que é um servo de Deus, já conhece a Cristo Jesus, você precisa brilhar mais lá na sua universidade, lá no seu trabalho, lá na sua rua. Seu vizinho precisa ver algo diferente em você. Irmãos, cuide para que Jesus seja a pedra preciosa na sua vida. Eu diria, sem sombra de dúvida, se você der o valor necessário, o valor que Jesus deve receber, naturalmente tua vida vai ser diferente. Sua vida vai ser diferente. Você vai mudar pela preciosidade que você dá a Jesus. A vida de Jesus, ela nos garante o louvor de Deus. E aí, por fim, Pedro ainda nos mostra porque a palavra de Jesus está diretamente relacionada à vida que nós temos com Deus. E essa vida com Deus é a santificação, a santidade de Deus. E aí, por fim, as palavras de Jesus, elas são a pedra que determina a queda de todos os que rejeitam. Coisa tremenda, né, irmãos? Essa palavra que nos santifica, como dissemos aqui na primeira noite, que é cheia de vida para a gente, ela também é cheia de morte. A palavra que nos santifica, que nos torna mais parecidos com Jesus, é a palavra que aponta o dedo também e diz: você está nas trevas. Quando é que as palavras de Jesus determinam a queda de um homem? Eu queria que você observasse o versículo 7. Aqui, Pedro vai nos mostrar que o homem cai quando rejeita as palavras de Jesus. Na parte B do versículo ele diz assim: mas os descrentes, os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Olha como é que começa a queda. A queda começa quando a gente ouve as palavras, ou quando alguém ouve as palavras de Jesus e rejeita as palavras de Jesus. Quando alguém chega à igreja, escuta a palavra, sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, mas sai daqui descrente dela. Essa palavra se torna agora pedra de tropeço, porque a palavra é a própria manifestação de Jesus falando conosco, se relacionando conosco. Irmãos, quando os homens escarnecem das palavras de Cristo, eles destroem o fundamento. Seria como um construtor louco que diz assim: vamos ali, basta levantarmos algumas paredes e o edifício vai ficar de pé. Você teria coragem de entrar nele? Certamente não, né? Porque é construção de tolo. O fim, irmãos, desses é a queda. Nada do que fizerem, irmãos, ficará de pé no grande dia, quando tiverem que prestar conta. Eles tentam colocar outros fundamentos, mas nenhum deles é capaz
capaz de resistir à justiça de Deus, porque a justiça de Deus, irmãos, perscruta os nossos corações, perscruta, e sabe que nos pensamentos que passam aí dentro de você, tem muita coisa que desagrada a Deus, que fere a justiça de Deus, que fere a lei de Deus. E o salário do pecado é a morte. O salário da transgressão, a recompensa da transgressão, do transgressor, do pecador, é a morte. Mas Deus não quer que você permaneça nessa situação. Deus quer que você encontre vida. Deus quer que você encontre fundamento. Deixa eu lhe dizer uma coisa: dinheiro, fama, corpo saudável, nada disso é capaz de fazer alguém ficar de pé diante da justiça de Deus. E essas coisas têm sido valiosas demais para você, amigo, meu irmão, nessa noite. Apenas as palavras de Jesus é que podem te fazer de pé. Coloque as palavras dele no patamar mais alto da sua vida e tudo mais vai ser resolvido. Quando os discípulos estavam ansiosos, preocupados, dizendo: e agora? A gente vai ter o que para comer? A gente vai ter o que para vestir? Como é que vai ser a nossa vida? Jesus, conhecendo o coração, lá no Sermão do Monte, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu lembro do irmão lá do Macaparã, e eu ainda adolescente, sala de discipulado, o irmão chegava para mim e dizia assim: olha, velho, lembre-se do seguinte, priorize o reino de Deus, a vida de Deus, a justiça de Deus, aquilo que Jesus ensinou na sua vida. Faça das palavras de Jesus pedras preciosas. E sabe de uma coisa? Tudo mais vem a reboque. Tudo mais vem a reboque. O nosso problema, irmãos, é que a gente está priorizando as coisas dessa vida. Estamos como gentios, preocupados com o que comer, com o que beber, quando deveríamos nos preocupar com aquilo que é mais precioso, com a justiça, com a vida de Deus. E essa justiça está aqui, ó. Essa justiça está na palavra. Irmãos, nada do que você tem ou você possa fazer vai te deixar de pé diante de Deus, mas as palavras de Jesus vai te deixar de pé. Cristo Jesus na sua vida, a palavra correndo da sua mente para o seu coração e transformando você, vai te colocar firme diante do juízo de Deus. Não saia daqui nessa noite titubeando e como um tolo, saia daqui firmado em Cristo Jesus. Os homens caem, se tornam orgulhosos, desobedecem à vontade de Deus. E aí Pedro termina dizendo assim no versículo 8, observe a sua Bíblia: e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes, olha só quem são estes, né? Que fazem de Cristo rocha de ofensa e pedra de tropeço. Ele diz: são estes os que tropeçam na o que, irmãos? Na o que eu ouvi? Palavra. Na palavra, tropeçam na palavra, tropeçam em Cristo Jesus, ouvem a palavra de Cristo, mas não obedecem, porque ele diz: sendo desobedientes para o que também foram destinados. E aí ele termina dizendo: a esses que têm coração duro, que pedem, que ouvem a palavra e que vão até o final de suas vidas permanecerem endurecidos, segundo Pedro, foram destinados para tal fim. Deus na eternidade destinou a estes de uma forma soberana e misteriosa demais para nós, que eu e você não podemos saber, mas cremos que Deus está fazendo o melhor, que Deus está cumprindo a sua justiça. Jesus Cristo, irmãos, para os religiosos sua época era uma ofensa e um sacrilégio. Para os fariseus a vida estava na obediência da lei, seguir ritos. Disso eles se orgulhavam. Jesus se tornou para eles rocha de ofensa. A fé nas palavras de Jesus ofendeu o orgulho dele, talvez como você esteja se sentindo nessa noite aqui, ferido, o seu orgulho ferido. Talvez você esteja dizendo: aquele pregador disse umas coisas que me incomodou. Se fosse eu, realmente você deveria se incomodar, mas é Jesus que está dizendo aqui. É a palavra dele. Tem que você observar só a palavra dele. Escute seu coração a partir da palavra, não é de mim, da palavra. Por não confiar em Jesus, aqueles religiosos tropeçaram nas palavras de Jesus. Faça de Cristo a rocha de sua vida e não a pedra de tropeço do seu caminho.
não uma pedra de tropeço no seu caminho. Encerrando aqui as minhas palavras, eu queria lhe dar aqui algumas orientações. Primeira delas, cuide para que as palavras de Cristo sejam obedecidas em sua vida. Tudo aquilo que você tem ouvido, eu sei que é muita coisa, você tem vindo, escutar, estou pregando, tem lido. Não quero obedecer tudo de uma vez não, porque você vai se frustrar, vai desanimar. Mas eu sei que tem uma área na sua vida que Deus está te mostrando nessa noite, que você precisa cuidar mais dela, atentar um pouco mais para ela. Comece por ela. Comece essa obediência a Jesus por ela. Abra mão da sua vontade, para que a vontade de Cristo seja em você. Faça de Cristo a pedra preciosa na sua vida. Não faça dele pedra de tropeço. A palavra que você está ouvindo nessa noite é uma pedra de tropeço. Tiago disse assim lá em 1 Tiago capítulo 1, versículo 22. Ele diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Enganando a vocês mesmos. Quem ouve as palavras de Jesus e não as pratica, vive um mundo de ilusões. Vive uma vida com Deus da sua própria imaginação e criatividade, mas nunca terá intimidade com Deus. Nunca andará de verdade com Deus. Sabe por quê? Porque não obedece. Deus quer se relacionar com você. Para isso, escute a palavra dele nessa noite. Viva a palavra dele em você. Amém? Que Deus aplique sua palavra em nossos corações, cure sua fronte. Vamos orar ao Senhor.